Não. Pronto. Então tá, pessoal. A ideia hoje eu vou centralizar um pouquinho mais aqui. E diferente dos outros seminários que a gente fez, não temos slides hoje, né? Não sei o que vocês conseguiram ver dos materiais, mas hoje a gente vai falar basicamente, a gente vai fazer uma aproximação mais prática, assim, né? A ideia é mais que eu mostre, eu vou usar a revisão sistemática que a gente está fazendo como referência, né? E eu vou mostrar aquelas etapas que a gente falou um pouco que tinham que ser feitas, mas eu vou mostrar na prática como que a gente fez, e a gente vai pensando quais são problemas envolvidos aí, coisas que podem ter que ser resolvidas na prática, assim. Então a gente vai falar de tabelas de extração, vou falar para vocês das tabelas que a gente usa para depois que a gente pega todos os resumos, a gente fez nossas buscas e tal. Então a gente tem que pegar esses resumos e fazer alguma coisa com eles, né? A gente extrai, a gente pega centenas, milhares de resumos e a gente precisa selecionar eles. E a partir daí, a gente começa a precisar fazer isso de uma maneira sistemática, né? A gente precisa fazer isso, a gente já fez isso com a nossa busca, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira, essas exclusões de uma maneira sistemática, muito objetiva, e tentando excluir o máximo possível o viés desse processo de exclusão, né? A gente vai ter o processo de exclusão de abstracts primeiro. Eu vou até mostrar para vocês, acho que um jeito legal da gente ver isso. Eu vou mostrar para vocês um modelo do nosso fluxograma da revisão sistemática, a gente já viu isso, né? Deixa eu abrir aqui. A gente ainda não está... Deixa eu compartilhar. Ele ainda não tá finalizado, esse fluxograma. Precisa de uma revisão. Mas só para a gente ter uma ideia. Vocês estão vendo ele? Tá. Sim. Ótimo, obrigado. Então, só para a gente ter uma ideia do que acontece aqui, né? A gente vai aqui, esse fluxograma é aquele que a gente já viu, que vai explicar todo o processo da nossa revisão sistemática, né? Então, usando como exemplo para vocês, a gente fez aquilo que a gente já viu nos outros seminários de fazer a nossa estratégia de busca, nossas palavras-chave, né? Definir o pico da nossa revisão, que são a população e tal, a intervenção. E aí aqui a gente descreve, olha, quando a gente foi para as bases de dados, que são essas aqui, ProQuest, PsycInfo, Embase, PubMed, Scopus, Pilot, Web of Science, Cochrane, a gente achou essa quantidade de resumos em cada uma delas, de records, né, de registros. A gente achou 10.700 registros, tá, em todas essas bases de dados. Qual que é a primeira... E no caso da nossa revisão também, a gente disse que a gente iria ir atrás de revisões sistemáticas de interesse, né, e ver as referências delas e tentar achar artigos adicionais por ali, né, e também incluir esses resumos na busca. Então, a gente achou 111 resumos através das referências de outras revisões. Mas a gente poderia só fazer isso aqui, né, essa parte dos 10.734. Primeira coisa a se fazer, quando a gente coloca tudo isso numa tabela de Excel, é remover as duplicatas, né, porque vai ter registros que vão aparecer em mais de uma base de dados, né, e eu vou ter lá 2 resumos que são iguais, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é remover as duplicatas. Isso aqui parece simples, gente, mas já de início a gente tem dificuldades. Porque alguns registros vêm com o título do artigo, e outras bases de dados vão extrair isso como número, uma sequência de números, talvez o identificador digital, e daí o título do artigo. Isso às vezes não vem limpinho, que é um problema de algumas bases de dados. Então, aí talvez já enfrente alguma dificuldade. Tá? Mas depois eu mostro para vocês, a gente exclui as duplicatas. E aí, sim, a gente chega naquele processo de seleção, exclusão dos resumos. Deixa eu mostrar para vocês bem na prática como é que a gente fez. E eu quero que a gente pense juntos. O que vocês acham? Vou compartilhar com vocês a nossa tabela chamada divergências. Estão vendo? Estamos Para vocês terem uma ideia. Tá desconfigurado aqui no resumo, não está quebrando. Só um pouquinho. Fica mais fácil de
mas dá para ver. Como que a gente fez uma tabela para fazer a seleção dos resumos? Quando a gente extrai eles das bases de dados, a gente pode selecionar que eles venham no modelo de Excel, que eles venham num modelo, né, que a gente possa colar para uma tabela de Excel. A gente já viu isso, a gente já viu que tem outros softwares que a gente pode pagar ou, enfim, que pode usar para organizar esse processo, mas uma opção que a gente tem é fazer isso através de uma tabela de Excel. Como é que isso funciona? A gente tem aqui um número do abstract, a gente tem que ter uma ordem desses abstracts para identificar, um número que vai identificar cada um deles, a gente faz um número de 1 a 10.700, né? E a gente cola os abstracts aqui a partir do título. A gente vai ter o título do artigo, né, que é, nesse caso, Assessing and Treating Trauma in Detained Adolescents. Ok. O resumo, a base de dados de onde ele veio. E aí, galera, é aqui que a gente vai incluir os nossos critérios de exclusão. Tá bem? É isso aqui que a gente vai usar para definir quais resumos que vão sair e quais resumos que vão entrar. Deixa eu perguntar para vocês, ainda tá ruim de visualizar aqui, mas eu clico em cada um deles. Deixa eu perguntar para vocês, sabendo que a minha pesquisa, a minha revisão, a nossa revisão no caso aqui, a pergunta de pesquisa dela é: quais são as intervenções em crise, ou melhor, qual é a eficácia de intervenções em crise para vítimas de violência urbana? Né? Eu estou tentando investigar a eficácia, quais são as intervenções em crise eficazes que existem para pessoas que são vítimas de violência urbana. Essa é a minha pergunta de pesquisa. Quais vocês acham, quando eu vou olhar 10.700 resumos, quais são coisas que eu tenho que buscar para selecionar esses resumos? Para dizer, esse aqui entra, esse aqui não entra. Quais são os critérios? O que eu boto numa coluna aqui para que eu possa botar embaixo dela, sim ou não? E selecionar esses 10.700 resumos. Por favor, deem exemplos. Eu vou abrir aqui para ficar mais visualizado. Sem spoiler, vou parar o compartilhamento. E aí? Eu preciso saber desse... Participantes expostos Oi. à violência, sim ou não? Desculpa, pode falar de novo? Participantes expostos à violência, houve no estudo. Se o participante foi vítima de violência, desculpa, não entendi. Sim, se os participantes foram Tá. vítimas de violência. Tá, isso. Então, sim, será que isso é uma informação que eu posso identificar no resumo, né? Tá. Como me interessa, assim, só participantes que foram vítimas de violência, e no meu caso até do estudo violência urbana, é importante que eu possa dizer sim ou não para isso. Tu excluiria artigos que não falem sobre violência urbana? Seria artigos que tu deixaria de lado? Boa pergunta. Fala mais sobre isso, né? O que tu quer dizer com isso? Como assim não falam sobre? Por exemplo, eu acho que quando tu pesquisar intervenções sobre violência, vai aparecer violência psicológica, violência em abuso sexual, violência de todos os tipos, violência moral. Então, até que ponto utilizar esses resumos iriam responder a tua pergunta de pesquisa? Então, eu acho que talvez tu excluísse não te daria um material que fosse responder, sabe? Daí tu excluiria esses outros tipos de violência e tentaria focar mais na violência urbana. Talvez violência física também, que é o que deve acontecer também bastante, deve estar correlacionado com a violência urbana, né? É isso que eu queria, dada a minha pergunta de pesquisa, eu queria excluir alguns tipos de violência e pegar outros. Por exemplo, eu não queria saber de guerra, eu não queria saber de desastres naturais, né? Eu quero saber sobre violência urbana. Mas acho que do que você está falando, uma coisa que fica muito clara é que a gente tem que definir bem o que é isso, né? O que é violência urbana? Porque vai ter um resumo lá que vai dizer, vítimas de incêndio, vítimas de acidente de carro, vítimas de trauma, né? O que eu quero dizer com violência urbana?
Atentado terrorista, violência urbana, exatamente. Então, para vocês verem como a gente, para construir essa tabela, a gente fez mais de uma reunião em que a gente discutia cada um dos critérios e exatamente como que cada um, e a gente fez um piloto dessa tabela daí, tem uma versão piloto, em que a gente pegou alguns abstracts que a gente procurou aleatório, assim, né, de qualquer coisa, e usou para classificar juntos, assim, tá, o que a gente colocaria aqui, o que a gente colocaria aqui, o que a gente colocaria aqui, para antes da gente começar o processo em si, todos ali da equipe estarem alinhados de, tá, quando a gente está falando de violência urbana, a gente quer dizer isso aqui, né, o que entra e o que não entra. Por exemplo, ó, deixa eu botar para vocês aqui. Desculpa, fala. Não, queria só fazer um complemento. Eu dei o exemplo da nossa revisão lá sobre isso, né? No nosso encontro passado, não na semana passada, no último encontro do seminário, que é isso, assim, quando a gente coloca um critério, né, tem muita gente até que inclusive escreve nos métodos assim, o nosso estudo foi sobre, vamos supor assim, violência. No nosso estudo, caracterizamos ou consideramos violência 2 pontos, e aí tu define, tipo, claramente o que tu considera, ou no caso, violência urbana, tal. Excluímos casos de tal. Sabe? Então, o mais importante aqui, gente, é vocês terem clareza, não só os pesquisadores envolvidos no processo de screening saberem, tá todo mundo na mesma página, né? Mas também as pessoas que estão lendo o estudo entenderem o que vocês consideraram, né, como critério, como definição, qual foi o referencial que vocês tiveram para aquela definição, porque isso tudo vai pautar. Aconteceu com a gente isso, né? A gente está avaliando o comportamento materno, daí os caras, mas por que esses estudos aqui com comportamento materno vocês não excluíram? Não, porque na nossa definição, o que a gente queria ver era só esse aspecto aqui desse, né? Então, é importante ter clareza nisso, assim, na definição dos critérios e nos conceitos que vocês vão utilizar na revisão, porque depois pode acontecer o que aconteceu com a gente, da gente apanhar lá na frente e ter que retomar e voltar e incluir outros estudos que acabaram saindo porque não ficou muito claro, por exemplo, ou às vezes até a gente não estudou ou não pilotou o suficiente a busca e aí acabou passando, assim. Às vezes não é por mal, às vezes passa e aí tá, azar, aí às vezes tem que fazer tudo de novo. Por isso que a gente vem batendo nessa tecla, né? Gastem bastante tempo nesse processo para garantir que vocês não vão ter que olhar, de repente, os 10 mil de novo para ver se não escapou algo, né? Ótimo. Então, pensando nesse critério que a Sara propôs, de fato, foi um que a gente colocou. Vítimas de violência urbana é a pergunta, é o critério, né? E daí a gente botou uma definição aqui, a gente criou juntos uma definição e colocou junto na tabela para que sempre que a gente ficasse em dúvida, a gente volta para ela e vê, né? Ou seja, os participantes passaram por um evento que envolve ameaça à vida, integridade física, sendo experienciado diretamente, presenciado, ou que ocorreu com um familiar próximo, a definição de trauma aí que a gente quer misturar isso com a definição de trauma. De maneira inesperada ou violenta, é dos eventos violentos provocados pelo homem, ou seja, eventos violentos provocados pelo homem, né? Não quer desastre natural, não quer, né? Tem que ser provocado. Por isso que a gente está chamando de violento, né? Que são esperados de forma frequente em centros urbanos. Então, essa foi a nossa definição escolhida de violência urbana. São eventos que são esperados endêmicos de centros urbanos, né? Como violência armada, acidente de carro, que a gente considera violência, né? Quando é provocado por outras pessoas, estupro, presenciar suicídios. A gente está considerando tudo isso eventos provocados pelo homem que acontecem, são esperados em centros urbanos. Essa foi a definição de violência urbana que nós escolhemos. A gente teve que ir atrás de artigos, a gente viu atrás tudo que a gente chegou numa definição que a gente achava justificável, né? Faz sentido definir assim violência urbana. Porque nos interessa, e a gente acha que interessa outras pessoas saber de intervenções em crise específica para esses eventos. A gente considera que tem muitas intervenções para outras situações, para catástrofes, para não sei o quê, mas a gente quer essa coisa do dia a dia de um centro urbano, né? A gente quer saber o que fazer. Foi assim que a gente definiu. Outra pergunta para vocês. Vocês acham que a ordem em que eu coloco esses critérios faz diferença? Basicamente, eu vou olhar deles da esquerda para a direita. Eu vou ver se um encaixa, se outro encaixa, se outro encaixa. Faz diferença a ordem que eu coloco aqui? O que eu quero que fique mais no início?
Pensando que eu tenho 10 mil resumos. Vamos pensar juntos. A coisa mais simples e mais fácil de perceber no artigo que tu já pode excluir ele o mais rápido possível. Boa. Boa. E o que eu acho que vai dar em mais deles, né? A maioria vai cair por causa disso. Né? E vai ser fácil de ver, que nem o Bruno falou. Então é bom botar isso lá no começo. Né? E a coisa mais estrutural do estudo também, isso faz diferença, né? Por exemplo, nosso primeiro critério é se o estudo é um ensaio clínico. O que a gente quer ver são estudos empíricos que avaliem a eficácia dessa intervenção. De uma intervenção em crise. Então, isso é um estudo clínico, né? No nosso caso, a gente já definiu lá naquele negócio que a gente protocolou, no planejamento da nossa revisão, a gente já disse, a gente vai aceitar estudos randomizados, né? Ensaios clínicos randomizados ou não. Quase randomizados, né? A gente está aceitando de tudo. Mas precisa ser um estudo clínico. Precisa ter uma amostra, precisa ter uma intervenção e uma comparação. É isso que a gente quer, para minimamente poder falar sobre eficácia. Né? Então, a primeira pergunta que a gente quis responder é se é um estudo clínico, porque nesses 10.700 registros, tem coisa que a gente vai pegar, o título é revisão sistemática. Revisão sistemática é um estudo teórico, não vai entrar aqui. Então, eu já excluo. Não preciso olhar o resto. Né? E de fato, né, da nossa, já adianto para vocês que da nossa análise aqui, eu chutaria que uns 80 e poucos por cento, 90% caiu no primeiro critério. Né? Seja porque era um estudo empírico, mas era só assim, tipo, ver correlação, quantas pessoas que passaram por trauma têm mais isso ou mais aquilo, né? Não era um estudo de uma intervenção. Então, aí a gente botou essa definição. Trata-se de um estudo com humanos, que avalia o efeito de uma intervenção em mais de um grupo, por exemplo, clínica e controle, né? Então, esse é o primeiro critério, e muitos caíram aqui. Enfim, gente, não vou me deter muito mais, mas o que eu acho importante a gente ver é que funciona mais ou menos assim. E daí, o que a gente fez? A gente fez uma regrinha muito simples aqui do Excel. Tá meio ruim de visualizar. A gente fez uma regrinha muito simples no Excel que a gente botou assim, ó, essa célula aqui, ela pode ser preenchida com sim, não. E outra pergunta importante para vocês. E se não diz no resumo? Eu quero saber se é violência urbana, mas no resumo diz assim, vítimas de trauma. O que eu faço? Abre o artigo e tenta ver se tem mais informações. Porque não dá para deixar passar também, né? Não sei se seria muito trabalhoso fazer isso sempre que tu tiver uma dúvida, mas tem muitos resumos que não estão bem feitos, não estão bem explicados, até por questão de ter um número máximo de caracteres, né? Daí, às vezes, é preciso abrir o estudo e dar uma olhadinha mais a fundo. Eu acho que vale mais a pena, nesses casos, ver os outros critérios, né? Porque aí tu não precisa nem abrir o negócio se não tem o critério 2. Tá, digamos, tipo, no primeiro não tem essa informação, mas eu sei que ali no resumo tá dizendo que não teve participantes adultos, então não preciso ver este primeiro, porque no segundo ele já caiu. Acho que dá para fazer, tipo, tudo, sim e não, e os talvez, os que tem que abrir, e aí depois voltar para os que tem que abrir. Então, se vocês forem ver, bem legal isso que vocês estão falando, se vocês forem ver aqui, do jeito que a gente fez, não, e sim, a gente fez um I de indefinido, né? De indefinido, não consigo dizer sim nem não, com base que eu tenho no resumo. Se vocês forem ver, tudo que a gente fez aqui para no não. Não tem nada depois do primeiro não, porque se tem não, já caiu. Pensando numa revisão sistemática, que a gente quer fazer isso da maneira mais organizada e sistemática possível, eu gosto do que vocês duas falaram. Qual que é o problema, Vitória, de eu ir para um outro critério e dizer sim ou não? Lá no meu fluxograma, eu quero dizer por que cada um caiu. E é melhor que eu respeite essa ordem. Porque depois, um dos procedimentos que a gente fez para aumentar a confiabilidade desse processo de exclusão foi eu e a Vitória vamos os dois ler os mesmos resumos e vamos botar nossos critérios. E depois a gente vai comparar nossas divergências. E sempre que a gente divergir, e daí a gente fez uma formulazinha de novo no Excel para calcular isso, né? Comparou as duas tabelas e vê onde dá divergência. Né? E em tudo que a gente divergiu, a gente vai discutir e chegar a um consenso.
Só que se tu foi lá para o 8º critério, eu fiquei no 2º, tu foi para o 3º, vai ser difícil de organizar isso. Então vai ser mais sistemático se eu for o 1º critério, 2º critério, 3º critério, depois a gente compara. Tá? E sobre o que a Milena falou, vamos para o artigo completo. Sim, a gente vai ter que ir para o artigo completo, né? Em algum momento. Mas em vez de eu parar, pegar o artigo completo decidir e tal, o que a gente faz? A gente deixa ali no indefinido, tipo, isso aqui tem que ser lido no artigo completo, né? Passa. E esse resumo vai passar adiante. Ele vai passar para a próxima etapa, que é a etapa de exclusão de artigos completos. Se eu não tenho certeza que ele vai ser excluído, eu passo ele adiante. E daí eu faço tudo isso junto. Eu vejo todos os artigos completos juntos, tanto os que eu fiquei em dúvida quanto os que eu acho que vão passar. Então isso acaba sendo mais organizado, né? Por isso que a gente fez esse processo. Eu boto sim, não, indefinido. Indefinido não exclui o artigo. A única coisa que exclui o artigo é não. Eu boto não quando eu tenho certeza que não tem. E aí eu vou para a próxima etapa de exclusão de artigos completos. Fez sentido para vocês? Perguntas até aqui. De novo, não vou bater tanto nesse ponto mais que o Dudu já falou, mas todos os critérios têm uma discussão com toda a equipe. Como é que a gente define eles, como é que a gente marca, e daí tem um piloto. Isso todos a Cochrane e o Prisma vão recomendar para vocês. Pilotem a tabela. Pilotem essa tabela. Façam exemplos com toda a equipe, discutam dúvidas. Né? Porque depois que começar, aí vocês trazem muito viés, já traz viés. Né? Vocês podem estar querendo incluir esse artigo, então vocês vão mudar um pouquinho, vocês vão querer... Né? Tem que fazer tudo isso antes, para daí chegar na hora, tipo, agora a gente já discutiu bastante. Tomem suas decisões. Ok? E assim a gente vai para os, né? Se vocês forem ver a tabela aqui, a gente tem as pessoas da nossa equipe, então o Pedro vai ver esses artigos, a gente dividiu, né? A gente tinha 3 duplas. 3 duplas, né? Ou seja, uma dupla são 2 pessoas que vão ver os mesmos resumos e depois comparar. Então a gente tinha 3 duplas, a gente dividiu aqueles 10.700 em 3. Não, eram 4 duplas, 4 duplas. Então a gente dividiu todos aqueles artigos em 4. E cada pessoa tem aqui uma abinha da tabela com seus resumos, que ela foi lá botando. A maioria cai no primeiro critério, mas tem uns que passam. E por aí vai. Tá? E depois a gente usou aquela formulazinha do Excel para ver se tinha discordâncias. Né? Quando a gente resolve as discordâncias, e se as 2 pessoas não conseguem chegar num acordo, tem o terceiro juiz que vai chegar lá e vai dizer, tá, eu decido, e é isso aqui. Muito bem. Até aqui já estão com medo? Esse é um processo que vai muito rápido, porque, de novo, algumas coisas ficam muito evidentes. Se vocês forem ver aquele primeiro critério ali, tira um monte de coisa. Então, eu só vou botando não, dou uma lidinha no resumo, não, dou uma lidinha no resumo, não. A gente vai passando esses resumos bastante rápido. Essa etapa é mais... tem muita quantidade e pouca qualidade. Né? Então, a gente vai excluindo, porque não se encaixa nos critérios. A próxima etapa é a exclusão dos artigos completos. O que a gente vai fazer? Uma tabela igual, só que agora, em vez de eu colar o resumo ali, eu vou atrás, eu pego o artigo. Deixa eu só mostrar para vocês de novo o nosso fluxograma, para vocês terem uma ideia de quanta coisa caiu, né? Estão vendo o fluxograma, né? Tá. Dos 8.000, depois de excluir as duplicatas, né? Sobrou 8.720 para a gente fazer ali na tabela. Aí aqui a gente disse os critérios, ó. Bom, o inglês tem que corrigir aqui ainda, mas não era um registro de um artigo, não era um registro, era um registro de um livro, de uma conferência, uma coisa assim. Não era um clinical trial. 8.300 caíram no primeiro critério. Tá? Não eram participantes adultos, 37. Não eram vítimas de violência urbana, 61, e por aí vai. Né? Se vocês forem ver, é bem legal aqui, que está meio distribuído de acordo com por onde as pessoas caíram mais. Então, a gente fez na ordem certa, vamos dizer assim. 71 artigos para ler.
né? Caiu de 8.700 para 71. E aqui a gente faz o mesmo procedimento. A gente vai ter outra tabela que a gente vai botar os critérios e a gente vai ver se eles entram ou não entram. Passaram 5, gente. No final, se encaixaram nesses nossos critérios 5 artigos, dos 8.720. Tá? Gente, a pergunta fica, e se ficarem mais de, tipo, 600 artigos para ler? Tu fez todo o processo e ainda ficou, tipo, uns 600 para ler, assim. Aí tem que ler um por um, isso. De novo, quando a gente vai passar pelos nossos critérios de exclusão, muitas vezes não precisa ler o artigo inteiro. Tu vai critério por critério. Né? Qual que é o nosso segundo critério ali? Nossa, eu achei que eu nunca ia esquecer isso, já esqueci. Qual que é o nosso segundo critério? Adultos, é isso. Os participantes são adultos. Eu fiquei na dúvida disso, quando eu estava lendo o resumo, eu vou lá no artigo e já vou direto para o método, onde ele descreve a amostra. Né? Só leio isso do artigo. Respondi, tá, são todos adultos. Ou não, inclui pessoas a partir de 15 anos de idade. Não caiu no meu critério. Não está de acordo com o meu critério, já digo não precisa ler o resto do artigo. Né? Então rola isso. Muitas vezes a gente não precisa ler o artigo inteiro. A gente só precisa ver se eles entram. De novo, é sistemático, então a gente só precisa ver. Critério, entra ou não entra. Outra pessoa, um robô, tinha que fazer isso também. Tem que poder fazer isso igual a gente fez. Né? Então a parte humana aqui de raciocínio, de teorizar, vem antes dessa exclusão e extração. Né? O resto a gente tenta reduzir ao máximo a subjetividade da decisão. Claro que às vezes a decisão é subjetiva. Por isso que a gente tem esses a gente vê se duas pessoas concordam, a gente faz todas essas, como se diz, medidas de segurança, assim, né, para tirar o viés, o máximo de viés possível. E reduzir a possibilidade de erros, né? Existe algum tipo de programa que ajude a excluir as duplicatas, ou tem que ser 100% manual? Tem esses programas de gestão de revisões sistemáticas, né, eles ajudam com isso. Mesmo eles, pelo que eu sei, também às vezes tem uma barreira nisso, porque, de novo, algumas bases às vezes extraem o dado de uma maneira que não é bem lida pelo programa, então aí pode ter problemas de qualquer forma. Mas o jeito que a gente fez foi muito simples, assim, no Excel a gente só ordenou eles por ordem alfabética, ordem do título, depois pelo resumo, e quando a gente via um em cima do outro repetido, excluía, foi rápido. Né? Mas, de novo, para fazer isso no Excel, que a gente fez, tem que ter alguém que saiba fazer uma formulazinha simples que seja de VBA, né? De fazer uma programaçãozinha do Excel ali simples, para fazer esses dados baterem, tudo isso. Né? Se não tem ninguém que saiba fazer isso, aí fica difícil fazer no Excel, é muito trabalho manual. Muito trabalho manual, se for fazer uma revisão que nem a gente fez aqui. Tá? Ô Gus, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui, acho que daí tu precisa cancelar o teu aí. Parar. Só para responder a pergunta da Milena, tem essa plataforma, que é uma plataforma que a gente usa bastante, que é o Ryan, né? Ele é de graça, e aqui tu pode, por exemplo, fazer isso que o Gus falou, por exemplo, aqui, né? Essa parte do screening, né? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui. Ó, por exemplo, não consigo abrir. Aqui. Ó, então aqui a gente pode puxar. É uma coisa que você tem que ficar futricando aqui. Tem que ficar futricando para aprender como é que funciona. Mas é uma interface, né, onde a gente está vendo o estresse e a avaliação do risco. Aí a gente consegue puxar as buscas das bases para cá. A gente joga para cá. E aí todo esse processo que o Gus está falando ali, alguém pensou, acho que é do Catar, uma universidade, alguma coisa, que daí tu bota ali, ele já exclui os duplicados para ti. Aqui tem os colaboradores, né? Aqui tem os critérios que tu pode ir colocando, e aí basicamente tu abre aqui, alguns já puxam, como o Gus falou, ele está sujeito a erro, por isso tem que ficar futricando e achar uma melhor forma de colocar aqui. E aí tu consegue aqui incluir, excluir, por que tu excluiu, né? Ou talvez colocar um maybe, que seria ali o indefinido, né? Que o Gus falou.
E aí tu vai colocando incluído. Então aqui, por exemplo, a Érica deu um thumbs up aqui, né? Deu um incluído aqui, ela que excluiu. E aí depois tu tem aqui, né, os critérios, etc. Tem várias funcionalidades aqui, mas existem plataformas, tem o Covidence também, que daí já é pago. Parece que a plataforma é melhor até do que o Ryan. O Ryan eu sei que ele é de graça, mas, tipo, é legal. O Ryan o pessoal tá usando direto, assim, aparentemente ele é bom, né? Mas, de novo, tem que ficar futricando ali, porque ele tem algumas coisinhas. É tipo um EndNote, assim, um Mendeley da vida, Prisma, que tu fica ali um dia, 2 ali futricando, mas depois que tu aprende, meio que vai. E uma coisa legal do Ryan é que tu pode compartilhar com o e-mail das pessoas. Então eu posso fazer e o Gus também. E aí, se eu boto que sim, o Gus que não, ele marca como undecided ali, né? Conflito ele marca, desculpa. Ele bota conflict, né? Então, se tu tem essa questão, por exemplo, de 2 avaliadores independentes, os 2 têm que marcar que sim ou que não para o software identificar que foi excluído ou incluído. E se um marca sim e o outro não, ele entra numa pasta conflito, e aí tu pode olhar um por um desses para os juízes olharem depois. Então, tem várias plataformas assim surgindo, né, para ajudar nesse processo de screening e tal, porque dá um trabalho, que nem o Gus falou ali, não tá errado fazer no Excel, eu mesmo várias vezes fiz, né, assim como não tem que ser na plataforma. Você tem que mais ou menos descobrir o método que funciona para vocês, mas né, quanto mais a gente tiver ajuda, assim, o Covidence, pelo que eu ouvi falar, ele é super bom, mas ele já é um pouco mais caro, não me lembro quanto agora, mas não é barato, assim. Então, isso, para revisão com menos de 500 títulos, mas a do Gus tem 10 mil, né, daí já não rola, né. Dificilmente uma revisão vai ser pequena, assim, né, se tiver menos de 500, eu acho até que é 200, Marina, ou 300. Não, acho que não chega a ser... Não, é 500. Sim, a minha escopo foi 300 e pouco. Tá. Não, beleza. Isso só que vamos pensar assim, né? Às vezes a gente vai botar 3, 4 bases, daí é muito fácil de passar desse número, né? É tipo uma situação bastante incomum. Isso. A gente conseguiu ele pago agora, para onde é ótimo. Mas tu te lembra quanto que custava, assim, mais ou menos? Acho que é $200. Tipo... Ou não, é uns 850, $100, fica $500. É bem caro. Mas é uma grana, assim, né? Então a resposta tem opções, assim, automáticas desse processo, mas aí tem que pagar ou ficar futricando nesses a gente julgou que a gente preferia ter mais controle, assim, porque a gente olhou o Ryan, a gente foi lá e a gente pensou, não dá pra... Como a gente tem umas bases de dados que estão vindo num dado meio complicadinho, a gente não vai confiar na automatização, que depois a gente não consegue corrigir. Então, como a gente tinha uma pessoa... E a gente faria, mas como a gente tinha uma pessoa que entendia de Excel, ok, vamos fazer no Excel. Né? Então, o que nem o Dudu falou, depende da tua equipe, depende do que tu tá fazendo, né? De como tu quer fazer. Mas é isso. No final, a Vitória falou, bom, eu vi com 600 artigos, eu aposto, né, para que a gente consegue, que eles vão secar ainda mais e tu consegue rapidamente passar. Mas a verdade é que a gente geralmente acaba ali, na maioria das revisões, a gente acaba, depois de excluir os resumos, fica ali com uns 20 e poucos, 30, 40, 60 artigos, né? Porque, de fato, não costuma ter tanta literatura sobre um assunto que eu estou fazendo a revisão, né? Se tem tanta assim, bom, minha revisão talvez esteja pouco específica. E aí tem a última etapa que eu queria falar para vocês aqui antes da gente acabar, que é aquela etapa que a gente fez, que em teoria ela é recomendada, deveria ser feita numa revisão sistemática, mas não são todas as revisões que tem, tá? Que é a análise de viés dos artigos, dos estudos. Então, a gente tem 5 artigos incluídos lá na nossa revisão, que preenchem todos os nossos critérios, que são artigos com adultos que avaliam uma intervenção comparativamente, que tratam de violência urbana e que é uma intervenção em crise. Temos 5. Só que podem ser artigos horríveis ainda. Nossos critérios não falam de qualidade. Até agora, a gente não falou da qualidade do artigo. A gente só falou se ele tem ou não tem, se ele estuda o que eu quero ou não estuda. Né? Agora, ele pode estudar muito mal. Então, é uma recomendação do Prisma, da Cochrane, lá, que a gente faça uma análise de se esses estudos são minimamente bons, minimamente confiáveis.
né, quando a gente está falando de um estudo clínico. Tá? E daí a gente faz o que a gente chama de uma análise de viés. Fazendo essa análise de viés, e aí não sei se vocês deram uma olhadinha ali, mas eu mandei para vocês um link da Cochrane, que tem essa Robbins, que é uma ferramenta. Para tudo que vocês fizerem, vai ter uma ferramenta de análise de viés. Né? Se vai ser um estudo qualitativo, se vai ser um estudo... Alguém já fez uma ferramenta de análise de viés. Né? No caso, como a gente estava incluindo estudos clínicos não randomizados, tem uma ferramenta que é para isso. Que é para ver se mesmo não sendo randomizado, mesmo não sendo um estudo clínico experimental perfeito, ele ainda pode ser muito ruim ou muito bom. Né? Aí, deixa eu compartilhar com vocês, só para a gente ter uma ideia do que acontece. Basicamente, a ferramenta ela vai ter um manual, tá, que vai nos explicar quais são os vieses, mas eu quero mostrar para vocês um exemplo. Só um pouquinho. Espera aí. Podia ter deixado separadinho, mas não deixei. Vou ver aqui. Deixa eu usar o Ruck. Tá. Aqui. Como é que funciona essa ferramenta? Eu vou dar esse exemplo e a gente vai terminar aqui. Né? Mas como é que funciona essa ferramenta que a gente usou? Para vocês terem um exemplo de como é que funciona a análise de viés. Vou compartilhar a tela. Basicamente, ela funciona assim. Ó. Eles vão te dar um modelinho em branco que tu tem que preencher. A lógica da análise de viés é, primeiro tu registra a tua revisão. Ah, meus participantes são esses, a minha intervenção é essa, meu comparador, o pico, né? Quais você acha que vão ser domínios de confusão, de viés, mais relevantes para a pesquisa? Aí vocês vão ter lido ali o manualzinho da ferramenta, vocês vão ver. Vocês vão saber o que é o viés de confounding, o que é o viés de classificação da intervenção, o que é o viés de medida, né? Ele vai dar um passo a passo para vocês do que é cada um desses viés. Tá? E aí vocês vão registrar aqui quais que vocês acham que vão ser os mais tensos para vocês. Né, nos estudos que vocês estão, dos estudos específicos que vocês estão vendo. Por exemplo, o que a gente achou aqui que poderia ser um problema? Por exemplo, como a gente estava vendo estudos não randomizados, um viés muito possível era que os avaliadores não fossem cegos para o tratamento. Né? Quando a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado, duplo cego, não sei o quê, né? Quem avalia as pessoas não sabe por qual tratamento elas passaram. Se elas sabem, isso introduz um viés. A gente acha que esse viés vai existir. Não quer dizer que vai excluir o estudo, mas vai existir. E uma coisa que é muito legal dessa ferramenta é que daí tu lê o estudo específico. Então, esse estudo aqui é o RUC 2013, é um estudo que entrou daqueles 5. O que eu quero fazer? Aí sim, para análise de viés, vou ter que ler o artigo inteiro. E eu vou, nessa Stage 2 aqui dessa ferramenta, o que eu vou fazer é, se esse estudo fosse perfeito, como que eu queria que ele fosse? Tu vai inventar um estudo perfeito. Né? Esse estudo, ele trabalha com população prisional, ele estuda uma intervenção de debriefing, o comparador é nenhuma intervenção. Se eu fizesse o estudo perfeito com essa população, com essa intervenção, como é que ele seria? Eu dividiria em 2 grupos, eu faria duplo cego, eu faria não sei o quê. Você tem que pensar, assim, qual seria a intervenção mais sem viés possível, qual seria esse estudo se ele fosse perfeito. E tu registra aqui. Eu randomizaria os indivíduos 1 a 1, tal, né? E aí tu define, e a ideia dessa ferramenta é tu comparar o estudo que tu tem com o estudo perfeito. E aí tu identifica onde é que tem viés. E para simplificar, o que vocês vão fazer daí é que vocês vão ter discriminado aqui cada tipo de viés. Viés devido a confounding. Né? Eu vou dar só esse exemplo para vocês, porque a gente não vai ter tempo aqui de ler o manual, de analisar cada domínio de viés e tal. Mas o que é o viés de confusão? É quando um fator antes da intervenção, um fator antes de eu começar meu estudo, está influenciando os resultados. Qual seria um exemplo de um fator que influencia os resultados e que não depende da intervenção?
Se eu estou fazendo esse estudo aí de intervenção em crise com pessoas que passaram por violência urbana, o que pode ser um problema que influencia, uma coisa que diferencia as pessoas aí que pode influenciar os resultados? Alguém tem um exemplo que vem na cabeça? O que uma pessoa pode passar ali que influencia mais o resultado que a intervenção que ela recebeu? Se eu e a Vitória passamos por um trauma, como é que a gente pode diferir? Dentro de um estudo randomizado. Não, no estudo que eu estou lendo. Né? Em qualquer estudo, hipotetizando assim, o que pode acontecer? Não, eu digo, dentro desse estudo que tu está lendo, seria randomizado, a princípio. Esse aqui específico, não. Isso seria um viés também, porque vocês teriam um equilíbrio entre os grupos, né? Para poder exatamente ter um... Isso, quando a gente está falando desse viés de confusão, que a gente está querendo dizer, por exemplo, é assim, é por isso que o estudo geralmente é por isso que o estudo ideal é randomizado, porque ele elimina esse tipo de viés, né? Ou seja, se eu boto num grupo pessoas que estão tomando medicação e num outro grupo pessoas que não estão, e daí eu faço a minha intervenção, o uso de medicação vai confundir meus resultados. Pode ser que a medicação tenha explicado melhor os resultados que a intervenção que eu fiz. Se tem mais mulheres num grupo, mais homens no outro. Sei lá, o TEPT atinge mais mulheres, então talvez isso tenha influenciado meus resultados, e não a minha intervenção. Então, todas essas características confundem. Né? Então, se o estudo não é randomizado, já tem, por pressuposto, eu já tenho um viés de confusão aí. Pode ser que tenha características que não são randômicas, não são equilibradas, não são distribuídas entre os grupos. Né? Por exemplo, o que eu botei aqui? Nesse estudo, eu li ele inteiro e eu vi que eles não controlaram a medicação, eles não sabiam qual medicação as pessoas estavam usando. E ele não é randomizado, então isso não foi aleatorizado. Então é bem possível que o uso de medicação seja um fator que não está sendo explicado no estudo. Está aqui, não foi controlado. Também não está dito se as pessoas fizeram outras psicoterapias no período de avaliação ali. Outras intervenções. O que eu botei em negrito aqui? Quando eu vou ler o método desse estudo específico, eles falam assim, a gente tem os dois grupos, intervenção e controle. A gente ofereceu intervenção para todo mundo. Pessoas que recusaram a intervenção foram um grupo controle. Então, todo mundo passou por trauma na prisão. Né? Daí a gente ofereceu o debriefing para elas. Quem quis, grupo experimental. Quem não quis, grupo controle. Qual que é o problema disso? Eu só vou fazer essa pergunta para vocês, para a gente pensar aqui, né, como é que é essa análise de viés, e depois a gente... Qual que é o problema de eu fazer isso? Não é aleatório. Talvez tenha um motivo pelo qual elas não estão escolhendo que vai interferir. Dei uma hipótese aí de por que vocês acham que a pessoa disse que não quer a intervenção. Gente, até o sintoma do TEPT, né? As pessoas podem ficar mais desconfiadas, não acreditar que pode melhorar. Pode ser. A hipótese que eu coloquei aqui é de que as pessoas não queriam a intervenção porque não precisavam. Né? Eles não viram, tipo, se a pessoa tinha sintomas muito graves? Eles não compararam os sintomas das pessoas no início do tratamento. Então, é bem possível... Esse foi um estudo que a gente excluiu, porque a gente considerou esse viés grave demais. Por quê? É muito possível que as pessoas, no início do tratamento... As pessoas que negaram a intervenção são aquelas que não precisavam dela. E daí eu comparei uma intervenção com pessoas que estavam com sintomas altos. Né? Duas coisas podem ter acontecido. Peguei as pessoas com sintomas mais altos e botei num grupo. Naturalmente, os sintomas baixam depois de um tempo. Aí parece que a intervenção funcionou. Porque no outro não baixou o sintoma, porque não tinha sintoma para começar. Então, eu comparo a redução de sintomas dos dois grupos, parece que um super funcionou, mas é que eu botei as pessoas com sintomas mais altos naquele grupo. Tinha o que curar. Né? Enfim, esse é um exemplo de um viés muito grave. O estudo precisava ser randomizado? Não precisava. Mas eu dividi os grupos com base com quem quis a intervenção e com quem não quis. É difícil de confiar nesse estudo. Né? É difícil de confiar que esse estudo
me fala da eficácia da intervenção. Então, aí eu vou colocar aqui que teve viés, aí a ferramenta vai te perguntar outras coisas e vai te perguntar qual é a severidade desse viés. Né? Aí tu vai ter outros tipos de viés, enfim. Né? E tu vai fazer isso para cada estudo. Última coisa que eu vou mostrar para vocês, no final a gente vai ter no estudo uma tabela assim. Sim. Compartilhando a tela. No final, a gente, na nossa tabela, isso aqui é uma ferramenta que a Cochrane oferece, é só tu botar ali, eles fazem automático a tabelinha. Mas tu vai ter uma análise de viés dos teus artigos. Para cada um dos 5 artigos, aqueles que a gente passou, tu vai ter aqui o D1, que é o viés de confounding, D2, o viés de seleção, D3, viés de classificação das intervenções. Vai ter cada um dos vieses e como cada estudo ficou neles. Né? Qual que é o critério que a gente utilizou, que é o critério até recomendado. Se ele tem o viés crítico em algum, então a avaliação dele vai ser que o viés é crítico e que não dá para confiar nesses resultados. E aí a gente exclui esse estudo, nessa última etapa, que é a análise de viés. Tem estudos com problemas sérios? Tem, mas tudo bem. Os resultados, ainda dá para entender os resultados, ainda dá para confiar nesses resultados. Né? Mas se é crítico, se isso realmente elimina a possibilidade desse estudo ser válido para nós, aí a gente exclui. Eu fiquei com uma dúvida da plataforma que tu mostrou agora. É uma coincidência que ela sempre escolheu a coisa mais grave, tipo, se era crítico ou se era sério? Não é uma coincidência. O critério daí que a ferramenta sugere é que tu dê a nota geral seja a mais séria. Tá. Então, por exemplo, nesse Huck et al. 2013, por que foi feita o resto das análises dos domínios se o primeiro domínio já era crítico a situação e tu vai levar como a nota mais séria? Porque diferente da exclusão dos artigos, nos interessa ter uma ideia geral de como é que está a qualidade dos estudos nessa área. Tá. E às vezes também eles não são aplicados de forma hierárquica, né, Bruno? Tipo, tu não faz o primeiro do D1, depois do D2, depois do... Porque, claro, faz sentido, tu aplica o D1 ali, daí se é crítico, tá, a overall dele já vai ser crítico, né? Mas aí tu não consegue ter os subcomponentes ali. E nem sempre eles não são feitos de ordem, de forma hierárquica, né? Tu faz todos eles e depois tu faz esse mapa. Tá. E sinceramente também, porque antes lá eu queria economizar trabalho, né? Eu não queria ter que dar nota para todos os critérios se eu sabia que eu só ia excluir por um. Aqui, como já é a parte final do meu artigo, vale a pena fazer um trabalhinho a mais e ter essa ideia global, assim, né? De como é que tá a qualidade. Porque uma das coisas, inclusive, que a gente vai discutir na nossa conclusão é como é que tá a qualidade dos estudos na área. Né? Onde que os estudos pecam mais? O que os autores têm que atentar na hora de fazer um estudo desse? Né? Onde que os estudos estão errando? Por exemplo, ali o viés de missing data. De 5 estudos, teve problemas em 4. Né? Principalmente confounding. Né? Tem um estudo que foi excluído, 2 sérios. Né? Então, a gente vai falar sobre os erros que a gente enxerga nos artigos. Moral da história, o que esse viés de... O que essa análise de viés faz para nós? Primeiro, ela aumenta a confiabilidade nos resultados da nossa revisão. Porque, de fato, se a gente incluísse esse estudo do Ruck, a gente estava enviesando a nossa revisão. Debriefing não funciona porque porque esse estudo diz que funciona. Né? Porque o estudo é ruim. Então, não dá para confiar nesse caso. Pode funcionar, mas não é por causa desse estudo que ele funciona. Então, uma é que a gente está aumentando a confiabilidade nos nossos resultados, na nossa análise. E outra, claro, a gente está adquirindo mais informação, a gente está garantindo para o leitor da nossa revisão que a gente leu os estudos em profundidade. Né, e fez uma análise deles, identificou quais são os viés. Isso dá muita credibilidade para a nossa análise também. Né? Enfim, de novo, quando vocês chegam nesse final e vocês veem
puta merda, 5 estudos entraram e eu ainda vou fazer análise de viés, claro que desespera. Será que eu não fui muito estrito? Será que meus critérios não foram muito, né? E aí isso gera uma discussão na equipe. Com a gente, o que aconteceu, por exemplo, a gente se deu conta que a gente tinha excluído, lá no final a gente viu, a gente excluiu um monte de estudo que incluiu participantes de 16 anos para cima. Porque a gente botou adultos e considerou 18 anos como a linha, e vários estudos saíram que tinha 16 para frente. A gente discutiu em equipe e falou, gente, vamos reconsiderar esse critério, porque talvez a gente inclua os estudos que também nos interessam, não estou nem aí se tem 16, 17 anos, isso não muda para mim. A gente chegou à conclusão que sim, voltamos lá no critério de idade, pegou só os estudos que a gente tinha excluído por causa disso e refez a análise. Daí na nossa revisão a gente vai dizer, a nossa primeira análise gerou esses artigos aqui. Aí nós chegamos à conclusão que valia a pena refazer o tal critério. A gente refez, encontramos isso aqui. Acabamos não incluindo mais nenhum artigo por causa disso. Mas pelo menos a gente sabe que não foi por causa de um critério exigente de idade. Né? Então, foi isso. Como o Dudu falou, é bom ter esse controle, é bom, essas plataformas nos ajudam, mas ter o controle do Excel também nos ajudou nesse caso, que é poder voltar atrás e refazer só uma análise, não ter que ler todos os artigos de novo. E tem outras formas, né, gente? Acho que na semana que vem, não, no outro encontro a gente pode aprofundar, quando a gente falar talvez de meta-análise, né? Como é que a gente pode lidar com esse tipo de informação, né, de viés, assim, ou de qualidade dos estudos. Eu quero trazer um exemplo para vocês. Esse estudo é bem legal, foi feito aqui pelo grupo do Rodrigo, né, pelo Thiago. Acho que vocês, ou se não conhecem ele, já vão ter aula com ele, ou já tiveram, ou já ouviram falar. Mas olha só, aqui é a tabela, tá, das características metodológicas dos estudos. É uma revisão sistemática sobre early life stress e inflamação, tá? Marcadores inflamatórios. E aí ele tem aqui, ó, uma das colunas, o Quality Score. Então ele criou um score de qualidade, que provavelmente não foi ele que inventou, não tirou do nada. Ele deve ter se baseado em alguma plataforma para, tipo, criar, por exemplo, um score de qualidade dos estudos, tá? Então cada estudo ganhou um score de qualidade. E depois, quando ele faz a análise, aqui, ó, ele tem aqui, ó, o número de evidências, ou seja, para IL-6 ou para proteína C reativa, aqui tu tem 9 artigos, né? A barrinha cinza escura é mostrando que aumenta e a barrinha cinza claro mostrando que diminui, e a largura aqui, ó, do box é o score de qualidade, ou seja, só para você, aqui a gente tem assim, né, para esse marcador, uma largura mais fina, digamos assim, da barra, que sugere que a qualidade dos artigos que mostram aquilo ali é menor. E aqui a gente tem barrinhas mais largas e um número maior de evidências que mostram que aumenta. Então, é uma forma de graficamente também tu trabalhar, né, com essas informações de qualidade, viés, essas coisas. E eu deixei um exemplo para vocês ali de uma revisão sistemática de exercício e depressão, feita pelo Felipe, que agora é professor lá da UFSM, acho que o Christian deve conhecer ele, o Felipe Chu, trabalhou ali no Clínicas por muito tempo, ele trabalha muito com revisão sistemática e tal, e aí tu vê assim como o resultado às vezes muda, né, quando tu controla para viés de publicação ou qualquer um dos outros tipos de viés, como a interpretação às vezes, né, do resultado muda. Então é um tópico que tem que ficar atento, assim, gente. Hoje em dia não passa mais revisão sistemática e meta-análise se vocês não dão conta disso. Tá? Então, antigamente passava, né? Tu simplesmente pegava os estudos e não interessava muito se tinha qualidade boa, se o N era razoável, se a pessoa descrevia, se o método de randomização, como é que efetivamente ela fez isso, né? Passava antigamente, hoje em dia não passa mais. Né? Hoje em dia, os estudos com revisão sistemática, eles têm que dar conta disso, quando com meta-análise, então, ainda mais. Tem os funnel plots, né, várias coisas para depois também graficamente dar conta disso.